Já passamos do verso 3, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Falamos um pouco sobre justiça, sobre o direito que temos na justiça do Pai, e agora nós vamos para um texto mais enigmático que tem aqui no meio de Salmo 23, porque parece que vem uma sequência de bênçãos, né? Guarda, me dá descanso, me justifica, tudo que Jesus fez. E aí vem essa parte aqui, que às vezes queremos pular essa etapa na nossa vida e faz parte de todo o processo de crescimento e da forma que Deus processa os homens e mulheres de fé. Quando, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Uau! Toda vez que nós estamos passando períodos de muito desafio ou de beira de morte, e quando eu digo morte, não é só a pessoa que está na UTI, que seria o extremo desse texto, né? A pessoa doente, a pessoa que está ali no leito hospitalar, que pode sim e deve de usar também esse texto, porque o Vale da Sombra da Morte representa qualquer vale sombrio que você vai entrar. A alegoria usada aqui não existe esse lugar físico, Vale da Sombra da Morte, mas existe etapas da tua vida e da tua jornada que você vai sair dos montes e vai passar por vales. E estes vales, eles às vezes são sombrios no sentido de que parece que tudo vai dar errado, parece que não vai ter fim, parece que algo vai morrer. Para a pessoa que está perto, literalmente, do leito de morte, poderia dizer que é o fim da vida. Mas, para alguns, às vezes, a empresa está nos últimos suspiros. Às vezes, o casamento está no vale da sombra da morte. Às vezes, os filhos estão ali quase se desviando dos caminhos do Senhor. Às vezes, você está num período tão atribulado, em alguma transição, que você chega a pensar que vai morrer algo em você. E, na verdade, muitas das vezes, algumas coisas são necessárias morrer para que outras venham, né? A grande dificuldade do cristão é não entender que tem coisa que, se não morrer, não nasce. Jesus disse que quem perder a sua vida, achará, que o grão de trigo caindo na terra, não morrendo, não produz. Mas morrendo, produz muito fruto. Então, tem coisas na tua vida que, enquanto não morrer, você não vai sair desse vale. Mas você não vai morrer. Coisas que vai morrer. Você não vai morrer. Agora, quando nós estamos no período do vale da sombra da morte, nós somos tendenciosos a fazer alguns questionamentos e permitir que o inimigo da nossa alma coloque dúvida no nosso coração. Quantos de vocês aqui já passaram por algum período que você perguntou: Deus, o Senhor está comigo? O Senhor me abandonou? Senhor, não é possível, estou fazendo tudo certo. E olha aqui onde eu estou. Olha aqui onde está minha família. Olha onde está minha finança. Deus, não é possível. Eu não vou aguentar. Quantos de vocês já oraram: Senhor, eu quero morrer. Me tira da terra, não tem mais motivos para viver. E naquela época que você orou isso, você não oraria agora. Porque agora tudo tem sentido. Mas fala a verdade. Talvez tenha alguém nesse processo. Quantos de vocês já oraram isso e hoje se arrepende da oração que fez? Você fala: meu Deus, eu falei de coisa que eu não entendia. E isso é justo, porque nós temos emoções. E Deus sabe disso. Deus não se ofende quando tem gente que acha que Deus é um Deus com raio na mão, que qualquer coisa que você faz, ele está com raio na tua cabeça. Isso é Zeus. Esse é um Deus que a mitologia grega e o panteão grego criou para colocar medo nos outros. E muito da teologia moderna, ela carrega um Deus que parece Zeus. E tem ali um trovão na mão, e que se você brincar, ele te mata. Deus entende as nossas fraquezas. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, ou que se identifica com elas.
Porque Jesus, o nosso bom pastor, ele passou por esses mesmos momentos. Ele também disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse momento. Todavia, seja conforme a tua vontade. Se o próprio Jesus teve o período de prensa, Getsêmane significa a prensa do óleo. E ainda é interessante que o Getsêmane é dentro do monte, é o próprio Monte das Oliveiras. Por isso que algumas versões vão dizer que ele foi para o Monte das Oliveiras, outros Getsêmane, porque é o mesmo local. E Getsêmane é o lugar da prensa da azeitona, onde ela é moída, estraçalhada, para tirar o azeite. Então, se Jesus teve que passar por um período de prensa, não pense você que você não vai passar por esses momentos. E se você está passando por algum momento assim, meu amigo, não peça para sair, peça para o azeite verter. Porque quando você passa por esses momentos, Jesus vai extrair o teu melhor. Quando Jesus passou por essa prensa, ele suou sangue. Cientificamente, só tem uma maneira da pessoa suar sangue, você sabia? Ela tem que ter alcançado um batimento cardíaco tão alto, um nível de depressão, a depressão e a ansiedade batendo junto, uma síndrome do pânico tão profunda que ela teria que morrer de infarto, porque o coração ia parar. Só que o ataque cardíaco é tão grande, o coração não para, que o tanto de sangue que o coração joga para as veias é maior do que as veias podem processar. Então começa a sair pelos poros e você começa a sair sangue. Como Jesus, ele tinha que ser imolado, ou seja, transpassado, e a Bíblia diz que o sacrifício não poderia ser sufocado, e se ele morre de infarto, ele teria sido sufocado, ele não podia morrer, mano. Então ele teve que resistir àquela dor, e de uma forma científica explicando, o coração de Jesus alcançou um pico tão alto de batimento, e as suas veias, diz que é a dor mais terrível, porque as veias dilatam e começam a bombear, e o coração parece que vai explodir, é uma dor no peito, é uma angústia, que a pessoa chega a suar sangue. Jesus chegou nesse lugar, meu amigo, de prensa, de ansiedade, de depressão. Sabe qual que é o problema de muitos hoje? O antidepressivo está roubando teu azeite. Porque o que você precisava vencer pela fé, você corre para os remédios. Se Jesus tivesse um clonazepam, ele não tinha resistido e nos liberado o Espírito Santo. Porque naquele momento, quando ele suportou aquela luta, quando ele passou por aquilo ali, nunca mais ele teve que voltar por ali. Sabe por que tem gente que não sai da depressão? Porque não está disponível para vencê-la, quer ficar nela. Então, quando você fica agarrado com a tua depressão, não tem como te tirar de lá. Você tem que decidir sumir, deixar esse lugar de prensa. Sabe por quê? O lugar de prensa é um lugar único. Vai ter uma fase da vida do crente que ele vai para o vale da sombra da morte, ser moído. Moído, e não vai ser o diabo, vai ser Deus. O diabo pode até ajudar, mas vai ser Deus. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Jesus, pastor Val, depois do Getsemane, foi para a cruz ainda. Aí o negócio foi chicoteado, foi para a cruz. O negócio fedeu mais ainda. Só que, quando ele gritou, está consumado, ele foi para um lugar de glorificação. Quando você suporta as dores do mundo, você vai para um lugar de glória. E quando você alcança esse lugar, você não precisa passar pelo Getsemane de novo. E por que eu estou falando isso em Salmo 23? Porque o salmista diz, quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Então, se você está passando pelo vale da sombra da morte, saiba de alguns detalhes. Número 1, vou te dar 3. Número 1, ele está contigo. Jesus disse, no mundo vocês serão afligidos, terão aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu. Ele não diz porque você vai vencer, a Bíblia diz porque eu venci. E se você souber que eu sou o bom pastor, que estou com você, você também vai vencer. E não vai ter a ver com você, vai ter a ver com a obra dele em você.
Sem Jesus, você não sairia desse vale, não passaria por vale algum. Mas com Jesus, ainda que seja o momento mais terrível de dor, Ele estará com você. Ele estará com você. E você vai se levantar. Então, número 1, você não está sozinho. Número 2, o Deus que te colocou nesse vale sabe que você pode suportar. Pastor, você não sabe. Não, Deus errou a medida, porque para mim, tá. Eu vi até tem um meme, né? O cara fala assim, se Deus dá um gigante, segundo a gente pode derrubar, ele tem que ir devagar, porque tá me mandando uns gigantes meio grandes demais. A verdade é que você está vivo. Independente do gigante, independente da luta, independente das provas, você está vivo. Então, ele não mentiu. Você está vivo. Você está vivo. E o texto diz, porque tu estás comigo. E aí tem uma chavinha que é a número 2 aqui, ó. Tua vara. Vara na Bíblia é símbolo de correção. Quando a ovelha ia sair do aprisco, o bom pastor dava uma varada nela. Ela voltava para o caminho. Então, muitas das vezes, Deus vai te processar nesses lugares para te corrigir. Corrigir sua rebeldia, te deixar humilde. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. A Bíblia diz em Hebreus 12 que quem Deus não corrige, não pode ser chamado de filho, porque ele corrige, e lá está assim, a todos. Se fosse hoje, ele colocaria até a todos. Ele corrige todos, a quanto ele chama por filho. Não tem escapatória. Se você é cristão, Jesus vai te corrigir. E esse evangelho que tem que se propagar, que Deus é amor e que Deus te ama, do jeito que você é meia verdade. Porque Deus, ele te ama do jeito que você é para a salvação. Mas uma vez que você vai a ele, haverá correção para transformação. Porque quem não se transformou, segundo a Bíblia, não conheceu de verdade. Esse evangelho que não corrige, esse evangelho, ele não é bíblico. Porque o evangelho da Bíblia diz que ele corrige a todos que chamam por filho. E a Bíblia diz que quem for chamado de filho, aquele que crê, poderá ser chamado de filho. Quer ser filho de Deus? Então não reclame de ser corrigido. Porque ele vai te corrigir para tirar de você aquilo que não condiz com você. Esse evangelho diluído, que, Deus te ama, Deus é um surfista legal, que vem ao teu resgate. E é meias verdades isso. Porque, de fato, eu creio que ele faz tudo isso. E creio que ele ama até quem está no inferno. Eu creio que o amor dele ele ama até o diabo. Ele ama. Porque ele é amor. Só que o amor que não corrige, ele não é um amor verdadeiro. Ele é um amor mentiroso, não é real. Então, quando você estiver sendo corrigido, não diga assim, o Senhor não me ama. Entenda, ele te ama a ponto de não te permitir ser assim. Porque Jesus quer causar uma transformação em você. E eu posso te garantir, os piores momentos da minha vida foram, hoje, para mim, os melhores. Quem aqui já passou por algum momento que, na época que você passou, era como se fosse o fim do mundo? E hoje você agradece a Deus pelo aquilo que você passou, porque se não tivesse passado, você não estaria aqui. E por que isso? Porque a vara dele te corrige. Lembra que a ovelha está saindo do caminho? A vara não é correção só de bater por bater. Não, ele te corrige para que você volte para o caminho dele. Então, há pessoas que vão passar pelo vale da sombra da morte, porque Deus quer extrair o melhor. Há pessoas que vão passar pelo vale da sombra da morte, porque estão sendo corrigidas. Só que em tudo,
Ele está com vocês. E ele diz que a momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. A Bíblia diz que quando passardes por tribulações, não é que você não vai, é quando você vai passar por tribulações. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas eu vou te dizer, a tua fé vai ser provada quando tiver um Golias gritando. A tua fé de verdade, porque a fé é certeza. A fé não é cair para o chão, a fé não é rolar, a fé não é orar em línguas, a fé não é profetizar. Isso tudo é dons, presentes de Deus. A fé é certeza. A fé, por isso que você é salvo pela fé. Você tem certeza que você é salvo? Então você é salvo. Se você tem dúvida, vai buscar fé. Porque a fé te salva, a fé te cura, a fé te guarda, a fé te faz passar pelo vale da sombra da morte, porque a fé te faz acreditar que você não está só, que no meio de tudo isso tem alguém ali. Tem um pastor ali. Fala para mim, você vê Jesus a todo tempo, sim, em volta de você? Quando você está na prova, aí parece que você está mais sozinho ainda. Mas não é porque você não sente que ele não está ali, você não tem uma emoção que ele está ali, você não arrepia. A fé não é arrepio, a fé não é sentimento, a fé é uma certeza. Já teve um momento da minha vida que eu não arrepiei, eu não chorei, eu não ouvi a voz, eu estava perdido. Só que a minha fé diz: eu não estou só. Ele garantiu que ele estaria comigo, porque o cajado fala de pastoreio. Então, eu te dei duas coisas. Primeiro, ele está com você. Segundo, ele está te corrigindo. E terceiro, ele não vai te abandonar. Nós criamos um conceito de Deus como os nossos pais que foram embora, como os nossos avós, tios, sei lá quem te criou, que muitas das vezes não teve toda a instrução e a sabedoria. Mas Deus não é estes. Meu amigo, Deus é aquele que vai até o inferno para ressuscitar os seus. A Bíblia diz que Jesus foi no inferno para te resgatar. Ele te tirou do império das trevas e te levou para o reino do amor. Esse é o nível de amor que faz um Deus todo-poderoso enfiar dentro do chiqueiro para te salvar. Então, o cajado, ele fala de pastoreio. Aí olha que interessante. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Tem alguém aqui passando por um momento de extrema crise? Sim, diga, escreve aí, amém, ou levanta a mão, dá um sinal aí. Olha quantas pessoas no meio da crise. A minha pergunta é, para quem você recorre nesse momento? Porque ele quer te tranquilizar. Você já teve aquela dor de cabeça insuportável, aí você vai lá, toma aquele remédio bom e aí tranquiliza, dormente. Ele é o melhor antidepressivo. Ele é o tranquilizante. Agora, olha que interessante. Por que não diz assim, ó, ele vai resolver? Diz que ele vai tranquilizar. Por quê? Por que eu poderia dizer assim, ó, todos que disseram que estão no meio da luta, ele vai resolver hoje? Mas não é o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo, ele vai te tranquilizar. Sabe o que é tranquilizar? É assim, ó, pai, eu não consigo, não vai dar. E ele dizer assim, consegue sim, o pai está aqui. Vai, se você não der conta, o pai te ajuda, mas vai. Vai ajudar. Não, não vou te ajudar. Eu estou te vendo. Vai, vai. Eu preciso que você creia em quem eu creio. Aí você pergunta para ele, em quem você crê? Ele diz, em você. Eu te escolhi, eu te ungi, eu te estabeleci. E eu te pus nesse lugar de prova. E eu acredito que você
vai vencer aquilo que teu pai não venceu, que tua mãe não venceu, que teus tataravós não venceram. Já parou para pensar que tem lutas que você está enfrentando que elas são geracionais e familiar e que ninguém dos teus antepassados conseguiu vencer, mas você vai vencer? Rastreie se os teus antepassados já não passou por isso que você está passando e descubra que, na verdade, são ciclos que se repetem, só que você foi a escolha de Deus. Você é o Davi de Deus. E eu profetizo que vocês que estão aqui são os Davi de Deus, que tem uma funda e uma pedra, são pequenos na estatura, não conseguem nem sequer ter armadura, mas acreditam no Deus de Israel, e o gigante vai cair. Sabe qual é o mistério desse Salmo 23? É que ele te tranquiliza. Ele não vai tirar você daí hoje. Ele vai te dar o necessário para vencer. Porque se você não vencer, amanhã o gigante continua gritando. Enquanto Israel não vencia o gigante continuava gritando. Enquanto você não vencer esse gigante, você vai ficar ouvindo o grito dele a todo tempo. Só que nessa manhã, Jesus está dizendo: acalma, eu estou contigo, o gigante vai cair, só que não fuja, vai para cima, levanta a tua cabeça, você é filho de um rei de amor, você é um príncipe de um reino que tem anjos celestiais ao teu favor, ninguém vai poder te parar, ninguém vai poder te deter, porque eu estou contigo, e aonde você não conseguir, eu consigo, tudo que você precisa é ir até o final. Deixa eu te ensinar algo. Para terminar aqui. Davi lançou a pedra. Lei da física. Se a pedra atinge com muita velocidade, ainda mais com uma funda que é quase a velocidade de um tiro de uma arma de 22, e a pedra pega no meio da testa da pessoa, pela ordem da física, como que esse gigante tinha que ter caído? Tinha que ter, bum, e caído. A Bíblia diz que ele caiu para frente, prostrado. Uau! Taramando. Quando você acredita e ele te tranquiliza e diz: Val, Beth, calma, só vai para cima. Taylor, tá vivo, filho, vai para cima. José, Lília, Elisandra, Dona Rose, Leandro, papai tá com você. Vai para cima. Ninguém vai poder te ajudar mesmo, só eu. Aí você fala: Senhor, eu confio. Como será? Aí fica mais engraçado. Porque toda vez que ele te tranquilizar e você falar como será, ele vai te falar algo mais impossível ainda. Aí ele vai falar assim: para matar o gigante, pega 5 pedras. Não precisava ser uma 12. Tinha que ser uma AK-47. Você está mandando pegar pedra. Confia. O Deus que está contigo não precisa de muito. O que você tem na mão, Moisés? É um pedaço de pau? É isso que eu vou usar. O que você tem na mão hoje, Taylor? O que você tem na mão hoje, André? Eu tenho um bocado de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, então vai transbordar. Eu tenho um pedaço de pau, então vai liberar. Eu não tenho nada, então nós vamos dançar no fogo. Eu só tenho a minha oração, então eu fecho a boca do leão. Eu não tenho muito, eu só quero andar sobre as águas, então vem. O que você precisa é confiar e tranquilizar que o Deus que te chamou, através de uma estratégia mais mirabolante, ele vai te dar vitória. Aí Davi confia e lança a pedra. Pá! Crava na testa de Golias. Só que Golias não caiu. Eu tô para te dizer, eu acredito nisso. Isso é achismo meu, né? Não tá na Bíblia, mas é achismo meu. Que Davi jogou a pedra, mas quem matou o gigante foi Deus. A pedra bateu na cabeça de Golias. Golias deu uma tonteada e Deus terminou o serviço. Porque o pedala Robinho veio de trás para frente. A pedra bateu aqui e Deus bateu de trás para frente. Você não vai cair para trás, vai cair prostrado. Porque eu declaro nessa manhã que os inimigos da tua alma vai cair prostrado. Você vai ir para cima e Deus vai te dar vitória.
vitória. Você vai lançar a pedra pela fé. Você, sabe, quando você vai para o culto sem dinheiro, faz oferta. Quando você não está frágil, você ainda ora. Quando você está quebrado, ainda prega para alguém. Quando você está destruído emocionalmente, está cuidando dos outros. Isso é a tua pedra. É o pouco que você tem, mas você ainda está dando ao Senhor. Pega o teu pouco hoje, porque o azeite vai multiplicar. Hoje vai transbordar. E os teus inimigos vão cair prostrados. Porque aquele que guarda a tua alma, ele está te tranquilizando. Você vai andar pelo vale da sombra. Não vai ter mais medo. Remove o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E ele te batiza em amor agora. O teu medo cai pro chão. Você se levanta como uma guerreira, como um guerreiro. Os teus inimigos vão cair prostrado, assim como a estátua de Eglon se prostrou diante da arca. Os seus inimigos vão se prostrar diante da glória que está dentro de você. Assim como todos os inimigos de Davi caíram, os teus também cairão. Você vai prosperar, vai avançar, não desiste. Se tem só 5 pedras, é tudo que você precisa. Eu não sei o que você tem na mão. Eu sei que pode ser pouco, mas ainda tem algo na tua mão. E é tudo que Deus precisa para fazer o sobrenatural acontecer. E eu declaro o sobrenatural sobre a tua vida nesse começo de mês, porque esse será o mês da tua vitória. Esse será o mês da vitória da tua empresa. Esse será o mês da virada no teu casamento. Esse será o mês da salvação dos teus filhos. Esse será o mês do liberar sobrenatural nas tuas finanças. Esse será o mês de andar sobre as águas. Esse será o mês de alcançar projetos. Esse será o mês de vida em abundância sobre a tua casa. É o que eu profetizo sobre você. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E assim, nós terminamos hoje, sexta-feira, o verso número 4. Se você crê no que eu preguei hoje, segunda-feira, você vai chegar no verso 5. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Amém. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que só agora o salmista vai falar de óleo, de unção? Existe o processo, que tem um óleo fresco te esperando. Segunda-feira nós falamos sobre isso. Que Deus os abençoe. Um ótimo final de semana e um mês sobrenatural. Amém. Amém.